Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vou falar das semanas 4 e 5, que foi quando eu descobri que estava grávida. Eu vinha anotando na minha agenda as coisas que eu ficava sentindo de diferente, assim, se alguma coisa diferente comigo, eu anotava pra eu saber se tinha alguma diferença e tal. E eu anotei na minha agenda que no dia 17 de novembro, que eu tava enjoada. Pelo aplicativo, o aplicativo que eu baixei foi o do Baby Center. Pelo aplicativo, eu estava com 3 semanas, no dia 17 de novembro. E eu já tava, foi aí que eu comecei a me sentir enjoada. Mas até então, né, passou, nem levei muito em consideração. Chegou no final do mês de novembro e eu tava esperando a menstruação vir, mas ela não veio. E no início de dezembro, no dia 3, foi o dia que eu fiz o teste, como eu contei pra vocês no vídeo de como eu descobri que tava grávida. E que veio a surpresa, né? Que realmente eu estava grávida dessa vez. E foi muita felicidade, né? Quando a gente quer muito, então é só alegria, só coisa boa. Quando eu fiz o teste de gravidez, no dia 3 de dezembro, pelo aplicativo, tudo eu tô indo muito, me baseando muito pelo aplicativo, porque tá dando certinho com a data da minha menstruação e tudo. Então deu que eu tava com, aqui aparece que eu tava com 5 semanas, 5 semanas e 3 dias, no dia que eu fiz o teste de gravidez. Então, né, já tava com 5 semanas e eu fiz uma coisa que eu não recomendo pra ninguém fazer. Eu procurei um médico para marcar a consulta e já fui procurar uma ultra. Então eu já queria ver, né, já queria ter certeza se estava tudo bem e tudo. Só que aí eu fui fazer essa ultra, eu consegui marcar para o dia 7 de dezembro. E aí quando eu fiz a ultra, só apareceu o saco gestacional. Não dava pra ver o embrião, nem a vesícula vitelina, então o médico falou que estava muito cedo, que ele ia sugerir que fizesse acompanhamento daqui a 15 dias, refizesse a outra, pra ver se estava desenvolvendo tudo direitinho, porque até então não tinha nada. Então eu fiquei assim, né, eu disse, nossa, será que tá com algum problema? Será que aconteceu alguma coisa? A gente fica apreensiva. Então, o conselho que eu dou pra você é, quando você pegar seu teste, não saia correndo como eu fiz pra fazer uma outra pra ver o neném, porque você não vai ver nada. Então, não adianta, cada bebê se desenvolve de um jeito, então pode ser que com 5 semanas, às vezes dá pra ver alguma coisa, mas pode ser que não dê pra ver nada, então é melhor não arriscar, sabe? Assim, pra você não passar pelo sentimento que eu passei de dúvida, de será que tava tudo bem mesmo, assim. Então eu não recomendo, tá? Na semana 4, deixa eu começar pela ordem. Na semana 4, eu tava sentindo cólica, muita cólica, que eu jurava que ia vir minha menstruação. O enjoo, e começou o peito ficar sensível, com 4 semanas. E como normalmente, né, quando a gente tá pra esperar a menstruação vir, o peito fica dolorido e tudo, mas não tava dolorido. O que tava diferente era só o bico do peito muito sensível, super dolorido, que eu não conseguia deitar assim de bruço e machucava, assim. Não machucava, mas tipo, eu sentia incomodando, entendeu? E foi isso que eu achei assim super esquisito, mas na minha cabeça ia vir menstruação, porque por causa da cólica, eu tava com a cólica normal pra menstruar. Mas então, quando a minha menstruação atrasou, com 5 semanas que eu fiz o teste, eu já fui procurar o médico. E eu marquei uma consulta no mesmo dia que eu fiz a ultra, tá? Aqui minha ultra do dia 7. Vesícula não visualizada, embrião não visualizado. O meu útero eu ainda tava em anteversoflexão, ou retrovertido, é a mesma coisa. Mas tinha o saco gestacional e ele achava que tava com menos de 5 semanas, ou mais ou menos 5 semanas, sem evidência de embrião. Enfim. Então só apareceu, deixa eu ver, essa daqui que dá pra ver melhor. Só apareceu aqui, ó, essa bolotinha, que era o saco gestacional.
não dava pra ver mais nada. Daí, quando foi... a outra eu fiz de manhã. Pela tarde eu fui na consulta com a médica e foi horrível. Eu não sabia, primeiro, que a médica não fazia pré-natal. Essa era a ginecologista que eu ia, assim, de vez em quando. A ginecologista que eu amo, que eu fiz todos os exames com ela e tudo, que ela é muito boa, não estava mais atendendo lá na clínica que eu ia. E eu não sei onde é que ela tá atendendo agora. Mas aí eu fui para essa outra, que às vezes eu ia para essa, lá numa clínica perto de casa. E eu cheguei lá na consulta, ela olhou para mim e falou: olha, eu não faço pré-natal, você vai para outra médica que atendia de manhã. E ela começou a brigar comigo, porque eu tinha ficado grávida. Ela perguntou se eu não tinha visto os casos de Zika, né, de microcefalia que estava acontecendo. E sim, é claro que eu estava vendo tudo isso, é claro que eu estava super assustada. E assim que eu descobri que estava grávida, eu saí comprando repelente. E assim, ela falou: você conhece alguém que mora fora do estado? Vá pra fora do estado, não sei o que, não sei o que. Fez um alarde enorme, assim, brigou comigo que não era pra eu ter ficado grávida agora. Mas assim, gente, realmente, quando eu comecei a ver esses casos e tal, que tava começando a chegar aqui, eu falei: não, quando vier minha menstruação eu vou voltar a prevenir. E quando passar essa fase, eu tento novamente. Só que aí não veio mais. Então, eu não tinha o que fazer. Eu já tinha ficado grávida. Então, se Deus mandou, eu acredito que Ele vai nos guardar de todo mal. Nossa, eu detestei o jeito que aquela médica falou com a gente, assim. Foi eu e meu esposo. E o jeito que ela falou, parecia que a gente tava cometendo um crime, sabe? Assim, e eu não gostei de jeito nenhum. Ainda bem que ela não fazia pré-natal, porque mesmo se ela fizesse, eu não ia continuar com ela. Mas enfim, eu remarquei pra outra médica de manhã e não deu certo com ela. A gente ia, tava lotado, sendo que meu nome já tava lá na lista. Enfim, não deu certo. Eu procurei outra médica em outra clínica. Isso foi numa segunda-feira. Na quinta-feira, do dia 10 de dezembro, que foi o dia do aniversário do meu esposo, aí a gente foi pra essa outra médica que eu consegui em outra clínica, que a médica foi um amor de pessoa. Nem em Zika vírus ela falou. Assim, eu também achei ela um pouco livre demais, sabe? Assim, não sei explicar. Mas eu fui, levei o ultrassom, falei que o que a outra médica já tinha falado, que o médico do ultrassom falou também que eu deveria repetir. Ela falou que sim, que eu deveria repetir. Perguntou se eu já tava tomando ácido fólico, e sim, eu tava. Como eu queria engravidar, então eu já tava tomando ácido fólico desde antes, porque quem tá planejando engravidar tem que tomar, porque já vai preparando o organismo e ajuda o bebê não ter malformação, esse tipo de coisa. Aí, nessa semana, já pro final da semana, pra sexta-feira mais ou menos, o enjoo aumentou. Comecei a ficar mais enjoada ainda. Nossa, eu não tava conseguindo comer direito, assim. Eu sentava pra comer, eu tinha fome, mas eu sentava pra comer e não conseguia comer. Tudo eu ficava com o estômago embrulhado. E aí, nessa semana, a gente foi deixar Gustavo no interior, porque ele tava de férias. Só que eu não queria ir pro interior por causa que lá tem muito, muito mosquito, muito mesmo. E eu fiquei um pouco com receio, então eu preferi não ir. A gente foi, deixou ele e voltou no outro dia, e ele passou a semana lá. E eu passei a semana em casa com meu esposo, morrendo de saudade do meu filho, assim, com aquele aperto no coração. De acontecimentos foi isso. Nesse começo da gestação, desde antes de engravidar, na verdade, eu tô pesando 58 quilos, 58 quilos e 300, 58 e 500 nessa média. E nessa semana eu mantive esse peso também, não engordei nada também. Aliás, eu cheguei até a emagrecer, eu passei uns 3 dias com 57 quilos e pouco, porque eu não conseguia, não tinha apetite, não tinha fome. Mas estava tudo bem, assim, nada que saísse do normal, até porque eu não vomitava, então eu não ficava mal, assim, nem desnutrida, nem desidratada, nada disso. O tamanho do bebê nessa semana. Na semana 4, ele é só uma bolinha, ó. Não tem ainda uma definição, ainda é muito pequenininho. E na semana 5, já tava mais ou menos assim.
pelo menos aqui pelo aplicativo, mas não apareceu nada na minha outra, né? É uma coisa que eu achei esquisito. Mas aí eu refiz a outra e voltei no médico e eu vou contar o que aconteceu no próximo diário de gravidez, tá bom? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.